Rockful 4 Parts lançou seus 3 episódios finais. Agora vamos embarcar nessa última aventura da Irmandade Tophos, do Yuko, Amalia, Foseline, Tali, Ruel, nessa review de cada episódio. Eu recomendo que vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp para conseguir ver melhor esse final tão aguardado. Para poucos entendedores, poucas palavras a pasta. O link do nosso grupo do WhatsApp vai estar na descrição fixado. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem passa na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Tudo já começa com toda a nação de ponta, rendo seu título, com essa marca, sendo completamente viciados pelos olhos chuchus, que são parte de Jaú, que está sob o comando da deusa Heliatrope, e bem rápido parece o Chip e Krukal, e seu pai adotivo do Yuko. Logo depois, a nação se sofrica, bem no reino de Lancelot, e a deusa Heliatrope de olho em todos eles, no maior estilo de loba prateada, checando por telas ao redor dela. Nisso novamente vimos aquela linda barriga, cheia de heliotropes, para reforçar a cena até o cameraman dar um belo zoom da situação. Mas na verdade todas as crianças heliotropes estavam dormindo na barriga da sua mãe. Você já pensou como seria difícil viver uma fita e do nada ter que voltar na barriga da sua mãe? Por alguma razão? Tipo, seria algo meio traumático. E também bem animador. Já pensou viver uma fita sem se preocupar e voltar para a deusa Heliatrope mostrando seus cabelos feitos de totalmente Rockful? Depois corta para Yuko e Atamai, depois para o Kyuubi, e aquele safado estava sorrindo, como tivesse aprontado e gostado, e finalmente para a menina de roça, com a expressão mais séria. Nisso a deusa Heliatrope começa a bater um papo com Yuko e Atamai. E com mais estilo de Rapunzel, ela captura eles e puxa eles pro próximo dela. E começa a bater aquele papo. Qual é, menor? Tô aqui esperando uma corda aparecer e nada de mandar um zap. Um telefonema para sua mãe. Essa mulher linda, canuta, caçosa e gostosa. Aliás, meus nobres, que aparência é essa, tamanho? Primeiro foi sua face emo, depois escutando Dusty Paper. Agora entrou nessa fase de homem Sigma com cifras. Foi mal, patroa, mas infelizmente isso aqui é tudo natural. Só com um treino pesado todo dia, um pouco de pão para mal perguntar. E um tal de Carol Safadinha, que conheci no Discord para ganhar esses lindos 3 chifres. Tá de zoeira comigo, né, de menor? E você, menino Loli? Nem sei aonde começar. Mas, mãe, tive alguns problemas para fazer qualquer coisa para chegar aqui. Principalmente por causa desse desgraçado. Safado! Ô, de menor, o papo é com você. Então olha pra mim quando meto papo. Uhul! Tomou, hein? Uhul! E depois desse lindo encontro dessa família amorosa, a deusa Heliatrope fala que tem muita coisa para conversar com todos, mas Yuko fica bem desconfiado sobre toda a situação, e a Damai fala para Yuko relaxar, porque qualquer coisa ele sola tudo. Tali entra no templo Heliatrope, e logo depois disso, Kurta ele entra no templo. Depois, a família mais fabulosa entra, junto com a Irmandade dos Esquecidos. Nisso, eles preparam que aquela estátua é igual o Yuko, é do povo Heliatrope. Nisso, a deusa Heliatrope encontra a Irmandade Tophos e fala que todos que são amigos de família do Yuko é parte da família dos Heliotropes também. Com isso, a deusa reconhece um outro deus, o deus Iope primordial, que estava totalmente diferente e mudado. Ela até fala que ele mudou por causa do amor do Yuko por ele.
E até o Zoetrope fala que nesse momento ela vai ignorar que ele é o deus Iop, original e primordial. Porque aquele momento é o momento de alegria. Então, com isso, ela está querendo, literalmente, se livrar de todos para conseguir falar com seus filhos. Ela começa a mandar todos para suas escolhas. Primeiro a ser mandado para casa foi o Lado das Cuecas. Ele ainda teve a ousadia de pedir uma meca calcinha da deusa Heliatrope. Mas mal sabe ele que ela não usa nenhum tipo de roupa de baixo. Nisso, Ezeca Flip foi o segundo a ser mandado para casa, e tanto ele como o cara das cuecas eles vão para a ponta. E aproveitando, ele vai visitar seus irmãos, outros semideuses, e vai até a casa de Soris, para avisar que toda aquela bagaça é obra dos Heliatropes, principalmente da deusa Heliatrope. E os segundos serem mandados embora foram a menina Osamotas, o filhote de dragão e a Sacre. Eles vão para a ilha da menina Osamotas. Nisso vimos a criatura lendária, que vai ser o motivo da série Bestiale, mas na sua forma bem mais jovem. Os quatro a irem para casa foi a família mais incrível da série Rakfu. Evangeline, Tali, Kurta, Elili, Flop e Priscitru vão ao leste Kunapa para construir sua casa novamente. Nisso até acontece um pequeno conflito entre Tali e Kurta contra Adamai, porque Adamai destruiu a casa da família Fesscroft. E de bônus, a Malha leva até um murrão na cara pelo Precitu. Os quintos a ir para casa foi a Malha e Tatua. E antes de ir embora, Yuko se despede da Malha e até rola um clima entre eles. E Kyuubi até fica com a melhor expressão de todas. De um adolescente. Melhor cena de todas. E por fim, o sexto a ir para casa foi Ruel e sua mulher, para a fortaleza da família do Ruel. Nisso começa uma marcante reviravolta. E por fim, até o Heliatrope consegue ficar entre os Heliatropes e seus filhos. Nisso, até o Heliatrope fala que ele estava preso até agora. E se não fosse a sua filha Nora, ela estaria vivendo um inferno até agora. Nisso é cortado por um Kra de olhos negros. Esse Kra de olhos negros, ele conseguiu escutar vozes de Elili e Flop e Precitu. Nisso, com poucas informações sobre ele, descobriu que ele é um assassino. Ele estava preso, mas o chefe dos guardas afirma que não tem como lutar contra esse monstro. E o episódio 2 acaba assim. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou! Agradecimentos aos membros do canal!